Olá, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre leitura e análise do gênero conto. Então, o homem sempre se reuniu para contar qualquer tipo de história, seja em volta da mesa, durante refeições, perto do fogão, da lareira, etc. Essa era uma forma de transmitir suas vivências, culturas, criatividade, ou seja, ele contava ali seus mitos, ritos, tradições e ao mesmo tempo criando uma atmosfera de entretenimento. Então isso era a forma que ele fazia para contar as suas vivências, né, através da oralidade. Então assim a história do conto literário evoluiu da oralidade para a escrita, onde há obrigação com a verdade dos fatos narrados. O narrador ele assume a função de contador, criador e escritor, o que torna essa narrativa em um conto literário diferente de limitar apenas a um relato, ou seja, recontar um fato. Então, a partir do momento que passou da oralidade para a escrita, né, o texto ali vai assumir as características de uma narrativa. Então, ele vai ter o quê? Os elementos da narrativa, que todos vocês já sabem, nós já tratamos sobre isso. Tá? Então, o conto é um gênero que tenta atingir o máximo de efeito em uma leitura. Segundo Edgar Allan Poe, o contista ele defende a ideia de que é preciso dosar a obra, a fim de que, a uma só assentada, o leitor faça a leitura do conto. Por isso, nem breve demais e nem extenso demais. A extensão para Poe ela é imperdoável, ou seja, o conto ele tem que ser um texto relativamente curto. Não pode ser longo demais, mas também não pode ser curto demais, apesar de existirem microcontos, né? Então, o escritor argentino Júlio Cortázar, ele compara o romance e o conto. Ele faz a seguinte comparação. Se comparados a uma luta de boxe, o romance vence por pontos, enquanto o conto vence por nocaute. Quem sabe de boxe vai entender perfeitamente. Por que o romance ali ele vai vencer por pontos? Porque a luta ela vai sendo ali no boxe, né? Pontos, quer dizer que aquela luta foi extensa, longa e precisou fazer uma contagem, uma somatória para chegar no denominador final, enquanto que o conto ele vai vencer por nocaute. Ou seja, a luta começa, inicia ali a leitura e num start você termina. Acontece ali a reviravolta, tá? Então, nós temos aqui um conto chamado A Cartomante, que é de Machado de Assis, tá? Eu tenho aqui um pequeno resumo sobre ele e aí nós vamos tratando. Se você se interessar, você pode procurar, tem na internet, tá? Mas vou disponibilizar na plataforma. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Então aqui nós temos o quê? Uma paixão proibida. A história ela começa numa sexta-feira, né, de 1869. Rita, angustiada com a sua situação amorosa, resolve consultar às escondidas uma cartomante que serve como uma espécie de oráculo. Apaixonada pelo amante Camilo, amigo de infância do marido, Rita teme pelos relacionamentos correrem em paralelo. Camilo zomba da atitude da amante porque não acredita em nenhuma superstição. Rita, Vilela e Camilo eram bastante próximos, especialmente após a morte da mãe de Camilo. Rita e o marido viviam em Botafogo e quando conseguia escapar da casa, ia encontrar o amante às ocultas na Rua dos Barbonos. Então, aí começou o quê? Isso é um breve resumo do início, né? Aí nós temos as ameaças que ocorreram com cartas anônimas. O problema surge quando Camilo recebe cartas anônimas de alguém que revela ter conhecimento da relação extraconjugal. Camilo, sem saber como reagir, se afasta de Vilela, que estranha o desaparecimento súbito do amigo. Desesperada após receber um bilhete de Vilela convocando para um encontro em sua casa, Camilo recupera as antigas crenças herdadas da mãe e, assim como Rita, segue em busca da cartomante. A reviravolta. O que vai acontecer agora, né? Após a consulta com a cartomante, Camilo se acalma e vai tranquilo encontrar o amigo, crente que o caso não havia sido descoberto. O twist do conto se dá no último parágrafo, quando revela o final trágico do casal de amantes.
Ao adentrar na casa de Vilela, Camilo se depara com Rita assassinada. Por fim, toma 2 tiros do amigo de infância e também acaba caindo ali morto no chão. Então, Vilela não lhe respondeu, tinha as feições decompostas, fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Então, isso aqui é um breve resumo sobre a cartomante. Tá? Não é um conto muito extenso, mas é bem interessante de se ler, tá bom? Então aqui nós temos os personagens da obra, tá? Nós temos a Rita, que é uma mulher meiga, curiosa, um pouquinho tonta, né? Graciosa, e ela tem média 30 anos. Camilo é o mais jovem dos 3 principais personagens, com apenas 26 anos de idade. Ele trabalha como funcionário público, não possui intuição, é ingênuo e inexperiente. Vilela, o marido, é um advogado que, apesar de ter apenas 29 anos, aparenta ter mais idade do que sua mulher Rita. A cartomante, por fim, né, é uma italiana de olhos esbugalhados e grandes, magra e na faixa de 40 anos. A cartomante não tem um nome próprio. O foco narrativo. Quando a gente fala em foco narrativo, nós estamos falando de narrador. Qual é o tipo de narrador dessa história? Ele foi idealizado em terceira pessoa. Tá? O conto traz um enfoque mais pessimista sobre a vida e nossas decisões. Isso fica ainda mais claro quando a cartomante começa a propagar mentiras, tanto para Rita como para Camilo. Não à toa, ela acaba provocando a morte de ambos, que acreditavam que poderiam ficar juntos. Os temas abordados são assassinato, adultério, a sustentação de um casamento vazio em prol da manutenção da ordem social. Certo? Então, nós temos aqui, agora nós vamos entrar no nosso exercitando, tá? Que também é sobre o conto. Então, ali a gente fez uma breve análise sobre uma leitura e uma breve análise sobre o conto A Cartomante, tá? Que inicia ali com a personagem Rita contando sobre aquela fala de Hamlet, que existe coisas... entre o céu e a terra tem coisas que a gente nem pode imaginar. Só que ela falou de uma forma diferente. Ela estava falando do quê? Do misticismo, né? Da cartomante. Explicando para ele por que ela estava indo lá. Certo? E aí vai se desenrolando. A cartomante vai criando ali situações, né? Enchendo eles de esperança, de expectativa. E o final é trágico, como vocês viram. Então, aqui no Conto A Cartomante, integra a obra de várias histórias de Machado de Assis. O que é incorreto afirmar dessa história? Que se desenvolve a partir da afirmação de Horácio de que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia? Apresenta um triângulo amoroso no qual Rita, casada com Vilela, o trai com o amigo Camilo? Caracteriza a personagem feminina como uma dama formosa e tonta e mostra insinuante como uma serpente? Apresenta um final feliz, já que a previsão da cartomante sobre o amor dos dois realiza-se plenamente? Ou se trata de uma narrativa tradicional com estrutura bem definida, conduzindo a história para um clímax inesperado, o chamado elemento surpresa? Então, dessas alternativas aí, qual seria incorreto afirmar? Incorreto é que nós estamos procurando a resposta errada. Então seria a alternativa D. Apresenta um final feliz, já que a previsão da cartomante sobre o amor dos dois realiza-se plenamente. Essa narrativa aí, essa alternativa aí é errada. Nós vemos lá que o conto termina de forma trágica, né? Nós temos até uma explicação. Pois o final é o extremo oposto de feliz, já que ambos os amantes acabam sendo assassinados por Vilela, que de algum modo havia descoberto o caso dos dois. Assim, a cartomante erra sua previsão, pois o final é o quê? Trágico, certo? Então, o conto é basicamente isso, tá? Ele inicia ali com um problema, com uma situação, certo? Ele vai desenrolando dentro daquela situação. Aqui nós temos o quê? O adultério como parte principal, né? Nós temos 3 amigos, um casal e um amigo de infância do marido da moça,
e ali inicia um triângulo amoroso ali entre eles três, né? E ela, sempre que pode, foge, vai atrás do amante, e Vilela acaba descobrindo, e aí cria toda a história, manda carta anônima, né? Fingindo ali, aí eles começam a ficar, o Camilo começa a ficar preocupado, com medo, e procura a cartomante para saber o que pode acontecer. A cartomante diz que não é nada, que não aconteceu nada, né, que ele pode ir tranquilo visitar o amigo, e quando chega lá a gente se depara com aquela cena, certo? Então, procurem esse conto, tá? Leiam, é do nosso escritor Machado de Assis, é um dos maiores escritores que nós temos, tá bom? É um texto muito bom para se ler, certo? Eu vou disponibilizar ele lá na plataforma Eduque. Acesse para você rever essa aula, para você observar como é feita essa análise, né? Como é contada a análise da cartomante, para que você possa também, em outras leituras, analisar o que está ali dentro daquele texto, entender melhor aquela situação, tá bom? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, tá certo? E até a próxima.